Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, uma questãozinha do Colégio Militar de Fortaleza, CMF 2023. Sabendo que NP é igual a 13 centímetros, MP igual a 28 centímetros, MQ igual a 35 centímetros, PQ igual a 21 centímetros, e que os triângulos MRN e MPQ são retângulos em R e P, respectivamente, qual o comprimento em centímetros da circunferência cujo raio é igual ao produto do perímetro do quadrilátero NPQR por 7? Então vamos lá, né? A gente tem que calcular aqui esse perímetro desse quadrilátero aqui, ó, NPQR, e aí a gente vai multiplicar por 7, e aí a gente vai calcular uma circunferência, né, de raio que mede esse tamanho aí. Então, gente, a ideia é o seguinte, né? Vamos usar aqui Teorema de Pitágoras, certo? Teorema de Pitágoras aqui, por quê? Porque aqui a gente tem dois triângulos retângulos, né? Ele diz que o MPQ é retângulo e o MRN também é retângulo, né? Então, vamos lá. Ó, começando aqui, a ideia, né? Uma coisa aqui que a gente já pode encontrar um comprimento, ó, é o comprimento do MN. Por quê? Porque o MN é o MP menos o NP. Aqui, ó, MN é o todo, ó, é o MP menos o NP, né? O NP a gente tem o valor dele e o MP a gente também tem, né? Então, o MN, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo pequeno aqui, ó, mede 15, né? É 28 menos 13, mede 15. Aí os triângulos MNR e MPQ, eles são semelhantes, certo? Por quê? Porque eles têm um ângulo reto, né? Um ângulozinho de 90 graus. A questão disse isso, né? Eles dois são dois triângulos retângulos. E além disso, o ângulo M é um ângulo que pertence aos dois triângulos, tá? Ó, esse cantinho M aqui, ó. Então, gente, eles são semelhantes pela condição ângulo-ângulo, né? Eles têm dois ângulos iguais. Como eles são semelhantes, ó, eu até escrevi aqui, ó. Portanto, podemos montar uma proporção, né? Uma proporção de quem por quem? Rn por Mn é igual a PQ por MQ, né? Então vamos lá ver na imagem, né, que lados são esses. O Rn, pessoal, é um dos catetos. Ó, daqui, ó. Rn é como se fosse o cateto para dar como se fosse a altura, né, desse negócio aqui, desse triângulo MRN. E o MN, a gente acabou de descobrir, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo pequeno aqui. Aí o outro lado que eu peguei, o PQ, aqui ó, que é como se fosse a altura, né, do triângulo retângulo grande, pelo MQ. O MQ é a hipotenusa do triângulo grande, certo? Ó, então pegamos a altura do triângulo retângulo pequeno pela hipotenusa do triângulo retângulo pequeno igual a altura do triângulo grande pela hipotenusa do triângulo grande, certo? É importante essa ordem aí, tá bom? Então a gente tem, ó, Rn, que é a altura do triângulo pequeno, é igual a 15, que é o Mn, aliás, Rn sobre 15, né, que é o Mn, é igual 21 por 35, né? 21 é o PQ e o MQ é 35. Aí aqui é uma regra de 3 normal, certo? Proporçãozinha normal, ó. Rn é 15 vezes 3 quintos. 15 vezes 3, 45. 45 por 5, 9. Aí aqui, né, eu fiz aqui uma simplificação por 7, né? Então 21 por 7 dá o 3, 35 por 7 dá 5, tá bom? Aí 15 vezes 3 quintos é igual a 9. Pronto, encontramos aqui o comprimento do Rn, certo? A gente quer o perímetro, né? O perímetro desse quadrilátero. A gente já tem o NP, a gente já tem o PQ, a gente já tem o Rn, falta só o QR. Então vamos lá encontrar o QR. Ó, vamos calcular MR pelo teorema do Pitágoras, certo? Ó, o MR, por quê, né? Porque se você vai calcular o MR, para você encontrar o QR, vai ficar faltando só fazer uma subtração, né? Porque o MQ a gente já sabe quanto que é.
Tá bom? Então vamos calcular aqui o MR, aí a gente vai fazer MQ menos o MR, e aí a gente encontra justamente o QR. Então vamos lá. Ó, vamos calcular o MR pelo Teorema de Pitágoras, né? O triângulozinho pequeno aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, né? Então dá para usar Pitágoras nele. MN quadrado, que é a hipotenusa, né, do triângulo pequeno, é igual a RN quadrado mais MR quadrado. Então, substituindo esses valores, ó, MN é 15 e o RN é 9, né? A gente acabou de descobrir o RN. Então, vai ficar 15 quadrado igual a 9 quadrado mais MR quadrado. MR quadrado é igual a 225 menos 81, dá 144, né? Então, o MR é raiz de 144, que dá igual a 12. Pronto, encontramos o MR. Aí, ó, pela figura, né, o RQ é quem? É o MQ menos o MR, né? Então, o RQ é 35 menos 12, que dá 23, certo? Ó, 35 menos 35 ao todo, ó. É o M com o Q, tá bom? Aí a gente encontrou o MR, né? E faz só substituir. Aí a gente subtrai, né? 35 menos 12, né? 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 2. Pronto, 23. Pronto, né? Agora a gente consegue encontrar o perímetro, ó. Perímetro de NPQR é quem? É 13 mais 21 mais 23 mais 9, que dá 66. Tá bom? O 13 é quem, né? O 13 é o NP. O 21 é o alguma coisa. É o PQ. Aí 23 é o que a gente acabou de descobrir, é o RQ. E o 9 a gente já tinha descobrido também, é o RN. Então, o perímetro desse quadrilátero aqui, ó, mede 66. Mas não é só isso, né? Tem que pegar o perímetro e multiplicar por 7, né? Então vamos lá, ó. O comprimento do círculo com raio igual a 66 vezes 7, né? 66 vezes 7 é quanto? É 462. A gente tem que calcular o comprimento do círculo, né? Que tem esse raio aqui, 462. Então vai ficar como? Qual que é a formulazinha do comprimento do círculo, gente? É 2πr, né? Aí vai ficar 2 vezes 600, 462, que dá 924. 924 o quê? 924 π. Pronto, gente. Essa daqui é a nossa resposta. Aqui, ó. 924 π, item A. É isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais uma questãozinha. Deixa um like, né? Se inscrevam no canal, digam aí, né, se vocês acharam interessante esse jeito de resolver. Porque aqui a gente teve que usar essa proporçãozinha, né? Aqui pelo fato de eles serem semelhantes, e a gente também teve que usar o Teorema de Pitágoras, né? Para encontrar alguns lados aqui. É isso, gente. Chegamos ao final de mais uma questão. Até a próxima.